Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos. Quero desde já agradecer a presença e a participação de todos vocês. Obrigado por comparecer nessas atividades ao vivo. Acho que é muito importante, é de grande valia, não só para a gente, enquanto instituição de ensino, mas acho que para vocês também. Esse momento de interação, esse momento ao vivo do professor acaba complementando todo o conteúdo assíncrono que vocês têm, todo o material online que vocês têm à disposição. Então, desde já, muito obrigado aí a presença de todos vocês. Quero também, mais uma vez, agradecer ao professor Yuri, que gentilmente aceitou na condução deste módulo, né, em nome da AMP, do SEBRAE e da Policitas, meus cumprimentos e agradecimentos aí pela brilhante condução deste sexto e último módulo do programa. Então, antes da gente encerrar, antes de eu passar a palavra para o professor, eu gostaria de dizer que esse módulo encerra, então, a formação da AMP, foram todos 6 módulos, e no dia 12 de julho a gente tem o nosso workshop de encerramento, no mesmo modelo do workshop de abertura, com 3 horas de duração, iniciando às 9 horas da manhã. Ok? Eu estava aqui em off conversando com o professor Yuri, a gente vai propor uma atividade bem legal para vocês. Então, vocês que estão aqui hoje com a gente, saibam que vocês vão receber prioritariamente um e-mail nosso com um convite para uma ferramenta exclusiva que o professor Yuri vai disponibilizar para que vocês possam aplicar na prática todo o conteúdo que ele está passando aqui para vocês. Então, fiquem atentos e, mais uma vez, eu me coloco à disposição para auxiliá-los, não só nesses momentos de aula, como em off também, com certificado, com dúvidas sobre acesso à plataforma, ok? Professor Yuri, muito obrigado nessa fria manhã aqui de Curitiba, o pessoal aqui de todo o estado também, pelo visto está gelado, mas muito obrigado, professor, e que a gente tenha uma próspera e muito boa meia hora aí pela frente. Muito obrigado mais uma vez. Isso, legal. Obrigado, bom dia a todos, tudo bem com vocês? Eu estou aqui com o meu gatão, aqui o hashtag, ele é chama de gato de ombro, né? O shoulder cat, porque ele sabe exatamente na hora que tem alguma conferência e tudo mais, ele quer aparecer, mas ele pega e sobe assim, tá? Então, normal. O bom é que ele é quentinho e me esquenta aqui. Bom, eu gostaria de fazer o convite para vocês, para a nossa próxima interação, exatamente porque nós iremos utilizar uma ferramenta online chamada Miro, tá? E o Miro é como se fosse um quadro branco, né, digital, no qual a gente é bem similar ao que tem o Google, né, de você colocar aqueles post-its digitais, mas a diferença do Miro é que eu consigo colocar mais pessoas e tenho outras ferramentas interessantes, né? Então, é um convite para que vocês, além de aprender essa ferramenta, eu vou mostrar uma outra ferramenta, né, que a gente vai trabalhar e permite que a gente, mesmo à distância, consiga realizar e colocar em prática algumas ferramentas que vão dar um direcionamento para o projeto de vocês, né? Então, anteriormente eu fiz a provocação de vocês se tornarem startups, certo? Vocês se tornarem startups do serviço público, terem a mentalidade de startup do serviço público, tá? Então, é muito importante que vocês também tenham ferramentas que são utilizadas por startups, por empresas, né, que buscam inovação, além das planilhas de Excel, por exemplo, tá bom? Então, eu gostaria de perguntar para vocês, a primeira coisa que eu queria perguntar é se vocês estavam na nossa interação. Ah, que legal, Emerson. Eu tenho 2 gatos, né? Então, eu sei como que é. E daqui a pouco chega o outro com ciúmes e pula também, né? Eu gostaria de saber se vocês estavam na nossa anterior, tá? Vocês estavam na nossa anterior. E se vocês têm alguma coisa que vocês queiram perguntar, tirar da cabeça, né, sobre o tema que nós falamos, tá? Podem ficar à vontade para abrir o microfone de vocês, certo? Perfeito, pessoal. Quem quiser ligar o microfone, câmera, fiquem à vontade, é só sinalizar aqui que a gente está liberando para vocês.
Não tenham vergonha, por favor. Aham. Ok. Mas sobre o tema, né? Porque a gente também está falando sobre design thinking, né? Sobre o tema, sobre o que foi falado na aula passada, né? A gente foi bastante conteúdo, eu sei, né? Que foram, ok. Mas pode falar tanto sobre o tema inovação, design thinking, tenho a gente trabalhou bastante esse tema. Eu trabalhei o tema de a Regina parece que está querendo falar ali. Pode liberar. Hierarquia. Deixa eu liberar aqui. Oi, Regina. Agora você pode abrir seu microfone, por favor. Tá liberado já também. Tá liberado. Ah, Eu estou pedindo aqui para vocês ativarem o som. Isso. Ok. Pessoal, vocês estão conseguindo liberar o som? Veja o microfone de vocês que está... beleza. Quem puder, a gente já fez o convite aqui para que possa interagir Só um conosco. teste da liberação de som. Estão me ouvindo? Oi, Everson, obrigado. estamos sim. Obrigado. Sim. Estamos sim. Perfeito. Quem não esteve na última aula, inclusive, assim como o Emerson, o professor falou bastante do duplo diamante, que é uma ferramenta extremamente... eu, particularmente, não conhecia ainda o duplo diamante, fiquei muito feliz de conhecer. Não sei se o professor pode falar um pouquinho, brevemente, sobre a proposta Posso. do duplo diamante, porque eu achei extremamente essencial e quem não pôde acompanhar conosco a abertura, acho que é importante tomar conhecimento dessa ferramenta para aplicação até no dia a dia. Sim, eu vou compartilhar minha tela. Perfeito. Rapidamente aqui, aí acredito que Ok. agora vocês estejam vendo a minha tela, né? Sim, aham. Então tá. Para vocês terem ideia de como é interessante o duplo diamante, o que é o duplo diamante? É a maneira de estruturar um projeto de design thinking, tá certo? Então, além de ser pode-se dizer uma metodologia, é uma maneira de mentalidade de design, tá? Então, porque a gente não vai direto, a gente não pula direto para a solução, tá? A gente precisa passar por 4 fases, tá? Claro que às vezes você pode modificar para mais ou para mais, mas nunca para menos, tá? Então, pelo menos são 4 fases. A primeira fase é a fase da descoberta do problema, tá? Então, nessa fase de descoberta do problema, você tem uma hipótese de problema, tá? E aí, nessa hipótese de problema, você vai ter a fase de divergência, ou seja, tem que ampliar os horizontes para ter os insights dentro do problema. Por que eu digo que é a hipótese do problema? Porque é nesse momento que a gente vai tentar dar um passo atrás para entender se esse é exatamente o problema ou se esse problema é um sintoma de algo maior. Tá? Então, é nesse momento que a gente dá um passo atrás e não tenha nem preconceitos sobre o problema. A gente vai ter informações sobre eles, né? De forma isenta. E aí, quando a gente tem esses insights pelo problema, antes de passar para a próxima fase, a gente cria alguns filtros, né? A gente cria alguns filtros no sentido de entender, de passar o que é relevante para a gente na hora de definir a área de foco, tá certo? Desse problema. Então, a gente pode começar a perguntar a relevância,
desse problema, quantas pessoas que são afetadas pelo problema, a facilidade, né, ou dificuldade, digamos assim, de resolver esse problema. Então, a gente pode colocar alguns filtros para definir a área definir a área de atuação. Feito isso, a gente monta o que a gente chama de um design briefing, né? Que é a definição correta do problema. Então, a gente pegou muita coisa, né? Então, a gente fez o ciclo de divergência para fazer toda a pesquisa, e a gente agora faz a convergência, que é fechar nesse problema, e a gente reescreve, digamos assim, o problema, baseado nas informações que nós temos. Se a hipótese anterior permanece, continuamos, senão ela pode ser modificada ou até chegar na conclusão de que, puxa, esse problema na realidade é o sintoma, né? A causa é anterior, tá certo? E aí, a partir disso, a gente começa a desenvolver potenciais soluções para esse problema. A gente entra novamente num ciclo de divergência com muitas ideias, tá certo? Quanto mais, melhor. Aqui é a quantidade de ideias, pode ser as mais absurdas possíveis, porque a gente vai passar um filtro depois. Então, tem que ter quantidade e viajar na maionese, literalmente, tá certo? E aí a gente passa um filtro, e aí a gente começa a ter esse filtro colocando assim, é possível de fazer, quanto que vai custar, quantas horas vai durar, se as pessoas vão utilizar. E outra coisa, é nesse momento aí de desenvolvimento das potenciais soluções que a gente cria protótipos, tá? Então, esses protótipos, eles podem ser de baixa, média ou alta resolução. Baixa resolução é aquele protótipo que você faz assim em papel, por exemplo, tá? Digamos, você monta com Lego, com brinquedo, com sucata, digamos assim, para que você possa mostrar para as pessoas a sua solução, para que elas possam entender. E se elas entendem, se elas utilizariam, tá certo? E aí, se elas utilizam, você colhe o que elas disseram, o feedback delas, melhora o protótipo, coloca ele em uma média resolução, ou seja, está indo já caminhando para o que seria final, esse refinamento, diz para elas, pergunta para elas se elas ainda utilizariam, desculpe, e aí colhe o feedback das pessoas, e aí você cria um protótipo você pode criar um ou outro protótipo um pouquinho mais detalhado, que é o que vai seguindo para frente. Esse protótipo de alta resolução, ele já passa um pouquinho para a parte da entrega, né? que é o último pedacinho aqui da entrega, que ele já vai ter algumas coisas lá de custo, quantas pessoas vão utilizar, porque você já fez isso aqui nos protótipos de baixa e média resolução aqui no meio, tá? E aí você converge para a melhor solução para a entrega, tá? Então, aqui eu tenho essa imagem aqui que exemplifica bem legal o duplo diamante, como funciona melhor. Então, assim, lembre-se, nós temos as 4 etapas: descoberta, definição, desenvolvimento e entrega, tá certo? E aí, as 2 primeiras, que é descoberta e definição, é o que, né? E o porquê, tá? E o porquê da coisa, tá? Então, a gente começa com uma questão, uma visão ou uma intenção, uma declaração de intenção, e aí a gente vai mapear quem está envolvido, entender as experiências diárias das pessoas em relação a esse problema, entender as influências causais, né, o que causa assim, fora, externo, e identificar os temas, tá certo? Então, isso nas fases de descoberta e definição. E aí a gente chega na oportunidade mais clarificada, certo? E o briefing, onde as ideias serão baseadas, certo? Para começar a caminhar para a resolução. Então, a primeira parte do duplo diamante é o que e porquê. E logo depois, a gente tem, na fase de desenvolvimento e entrega, a gente vai
testar rapidamente as ideias, buscar o feedback dos usuários, refinar o modelo de negócios, que isso é muito importante, tá certo? Mesmo que vocês falem assim, mas nós não ganhamos dinheiro, mas vocês podem poupar tempo, e entre aspas, assim, tempo é dinheiro, né? Então, assim, se você já tem um resultado de que você está diminuindo o tempo de alguma coisa, para a resolução de alguma coisa, então você está sendo produtivo. Então, a produtividade é um ganho, tá? Então, isso está no modelo de negócio, tá? Que a gente pode colocar no Business Model Canvas, por exemplo. Né? Então, lá na fase de ganhos, você pode colocar lá, ganho, tempo, quanto que você ganhou de tempo? 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Somando tudo isso numa semana, você tem um ganho muito grande de produtividade. Então, não precisa ter o ganho monetário, sendo que, mesmo assim, isso daí pode ser quantificado. E aí você vai medir o impacto da sua solução, e aí você tem um conceito funcional e provado, né? Você fez a prova, tá? E aí, tem um outro slide aqui, que esse duplo diamante ele não é estanque, ele não é fechado, ele pode ser elástico, tá? Então, a abordagem dele, por exemplo, se você não sabe qual é o problema, a primeira parte do diamante ele pode ser mais esticada, tá certo? Se você já conhece esse problema, e aí o que acontece? Esse segundo diamante, que é solucionar o problema, ele pode engatar no primeiro, tá certo? E aí você tem as fases iguais, né? Se você vai focar apenas na funcionalidade, na usabilidade de algo que já existe, a primeira fase não precisa ser tão longa, mas a segunda fase precisa ser maior. E se você vai, por exemplo, focar na estética. E aí, gente, estética não é apenas estética de beleza. A beleza é uma consequência da usabilidade, de ser prazeroso utilizar um produto ou serviço. Então, a gente dá o nome disso de estética, não é apenas a beleza física propriamente dita. É funcionalidade, é usabilidade, tá certo? É entender que as coisas estão funcionando certinho como relógio, isso é estética também, tá? No sentido etimológico da palavra, tá? Então, para vocês terem uma ideia, como assim, essa parte, o duplo diamante ele pode ser modificado, né? Eu tenho mais um exemplo aqui para vocês, que é a Universidade de Stanford. Eles utilizam isso daí, a Day School, da seguinte maneira, né? Ao invés de haver as 4 fases, existirem as 4 fases, né? Que é descobrir, definir, desenvolver e entregar, eles colocam como sendo 5 fases, utilizando empatizar, empatia, tá? Ou seja, você realmente entender o problema, tentar se colocar no lugar da pessoa para entendimento, definir a partir da empatia, idear, prototipar e testar. E aí, gente, a grande sacada aqui, que é o empatizar, você só tem uma maneira de fazer isso, é fazer TBC, tá? O que é TBC? Tirar a bunda da cadeira, tá? Então, tirando a bunda da cadeira, indo perguntar para as pessoas, genuinamente, você vai ter a empatia, tá certo? E aí, para vocês, mais uma coisa para colocar para vocês de caraminhola, tá? Eu comecei a estudar uma coisa aqui que é bem interessante. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Não é isso. Deixa eu ver aqui. Acabou. Eu estava vendo, meio que sumiu aqui, peraí. Que é falando sobre a economia circular. E eles utilizam o design thinking aqui. Eles utilizam o duplo diamante, tá? Vocês estão vendo a minha tela também ainda? Sim, agora sim, professor. Né? Então, eles utilizam o sprint da economia circular como o design
Design Thinking, o duplo diamante, ainda tem mais eles utilizam 3, né, diamantes, digamos assim, tá? Então, e eles dividem em problema e solução, tá? Então, o que a gente tem? Nas fases de Design Thinking, nós temos a preparação, a inspiração, o entendimento, que entra já no duplo diamante, que é a fase de divergência, a definição, que é a convergência, a ideação, a decisão, e aí a prototipagem e o teste, tá certo? Então, para vocês verem como que é bem flexível, né? E essa é uma das coisas aqui que eu vou adaptar para a gente trabalhar na nosso próximo encontro, tá? Então, além de uma outra ferramenta que eu possuo aqui também, tá? Então, basicamente é isto. Legal. Professor, naquela parte de empatizar, que o professor mencionou, a gente, quando ouve Design Thinking, a gente fala muito também na experiência do usuário, né? A resolução do problema, principalmente no ente público, ela precisa impactar diretamente o contribuinte, o cidadão. É de suma importância que a gente tenha equipes multidisciplinares para participar de elaboração de projetos de inovação, ou até mesmo contar com o apoio, ouvir a população. O Emerson até colocou que ele usa muitos formulários, mas acho que a gente precisa entender também que enviar um formulário só por enviar, ele não tem tanto impacto. A gente precisa sensibilizar a pessoa, explicar o que está sendo proposto, o que pretende se levantar com esse formulário, né? A gente teve tem algumas ações dentro do serviço público. Teve um caso nos Estados Unidos, que foi eles criaram um formulário para facilitar o preenchimento de formulários para contribuinte fiscal, e esse formulário ele foi feito com advogados e com a própria população. Então, achei isso extremamente importante, né? E isso essa empatia ela também pode vir da colaboração, tá? Então, assim, você co-criar, tá? Pensem bastante nisso. Quando a gente, em termos de startup, né, nós precisamos co-criar a solução. Por que co-criar? Porque a probabilidade das pessoas se engajarem com a sua solução, de utilizar essa solução, é maior do que sair apenas da sua cabeça e colocar direto para elas, tá certo? Porque elas têm que se sentir parte disso daí, né? Por exemplo, tá? O que aconteceu agora com a Fiat, com esse lançamento do carro deles, né? Assim, nós fizemos o carro, mas agora você vai escolher o nome, entendeu? E aí o que acontece? Você, digamos, quem foi lá e votou, se sente parte da criação. Por mais que você pode falar, uma jogada de marketing, que eles já tinham um nome, não tem problema, mas eles já conseguiram fazer esse tipo de engajamento, tá certo? É o que acontece, por exemplo, quando você compra numa loja no qual o móvel ele vem desmontado e você leva para casa e você monta, né? E aí você fala assim, nossa, eu consegui montar. Você tem aquela sensação até de poder mesmo. Nossa, eu consegui montar o meu móvel, tá certo? Então isso é muito poderoso, e é isso que tem que ser feito também na hora que a gente está falando em buscar solução, de você ter empatia, colaboração e experimentar, não ter medo de experimentar. Porque quando você experimenta, você está sempre dizendo qual que é a justificativa. Eu estou perguntando para ele, eu estou construindo e perguntando, isso que tá, e mostrando o caminho. E aí o que acontece? Fica muito mais rico, né? É o famoso beta, gente, né? A gente tem que ter esse período de beta. A gente não acerta de primeira, mas é por isso que a gente precisa fazer isso para ir validando o que a gente quer. Só que assim, a gente precisa escolher um rol, né? Um conjunto de funções para testar nesse beta, e aí, a partir desse beta, a gente fazer o lançamento dessa solução
minimamente viável, que a gente chama, né? Um produto minimamente viável. E eu também eu acredito que tem que ter o produto minimamente amável, tá? É um outro conceito. E aí, a partir daí, você lançou, começa a colher os feedbacks, mas você já vai trabalhando nas funções seguintes, tá? Melhorando essas funções que já estavam e trabalhando nas funções seguintes. E aí você entra em outro beta e o ciclo é infinito. Tá certo? Então, a melhoria que eu vejo em termos de serviços públicos é vocês estarem constantemente utilizando a massa encefálica dos contribuintes, né, que vocês têm, para melhorar os próprios serviços, tá certo? E aí o cliente interno, a mesma coisa. O cliente interno você vai fazer, olha, tive uma ideia, beleza, você constrói um protótipo, pergunta para as pessoas, elas vão te dar pitaco, vocês têm que desapegar, né, desapega, que a ideia tem que ser aquela, você tem que fazer com que as pessoas brinquem com a sua ideia para melhorar, tá? Legal, legal. Antes de perguntar ao professor, já para dar um gostinho para a nossa próxima aula, o que a gente pode esperar, deixa eu só, antes o Hermes perguntou, achou legal a tua barra de ícones ali, perguntou até qual programa que você usa, mas acho que essa é uma funcionalidade do próprio Mac que o professor está usando, né, do computador, né, professor? Quando você A for barra de procurar, ícones, quando você vai procurar os outros arquivos no computador, ele aparece ícones ali embaixo, como uma rolagem da tela. é o doc, é o doc do Mac. É a doc Quando do eu Mac, faço isso né? daqui, é do próprio Mac, né? Então aqui embaixo é a barra é o doc que a gente chama, né? E aí eles colocam. Mas se eu não me engano, existe alguns programinhas para o Windows que permite fazer isso. Tá? Perfeito. Eles criam um doc. Dockstation. Eu queria só trazer aqui pro pessoal que está nos assistindo, para inclusive desejar agradecer mais uma vez a presença de vocês. Uma ideia muito importante e muito interessante que surgiu a partir do Design Thinking dentro da administração pública foi o Poupa Tempo em São Paulo. Não sei se vocês conhecem o Poupa Tempo, mas é muito parecido com as nossas ruas da cidadania, que nada mais é do que concentrar dentro de um único lugar, e em vários lugares da cidade, pontos da prefeitura para que o cidadão possa resolver todos os seus problemas, as burocracias num único local. Então, você veja como que isso é extremamente interessante. Você, a partir do momento que você visualiza o problema, você começa a criar várias possibilidades. Com isso surgiu o Poupa Tempo, que é uma coisa extremamente importante aplicado hoje no governo de São Paulo, e que aqui no Paraná também é replicado com as ruas da cidadania. No norte a gente tem a OCA. Então, é muito interessante isso. E, professor, o que a gente pode esperar para a tua próxima aula especificamente, além dessa ferramenta que o professor comentou, que a gente vai convidar alguns servidores para participar de maneira mais ativa conosco? Sim. Então, assim, nós vamos ter uma ferramenta, deixa eu ver se eu colocar aqui já direto. Essa ferramenta, ela não está em lugar nenhum, tá? Ela não existe fora do meu computador, digamos assim, porque fui eu que criei, tá? Mas só para vocês terem uma ideia, a gente viu na aula passada um pouco do Golden Circle, tá certo? Lembra? Tá? Que a gente tem que ter a clareza do porquê, a disciplina do como e a consciência do quê. E essa ferramenta, ela junta o Golden Circle, tá certo? Com o comportamento de valores, tá? Que existe, que a gente tem, tá? Ela engloba, deixa eu ver aqui, onde que vocês, aqui, engloba a nossa famosa pirâmide de Maslow, tá? A nossa famosa pirâmide de Maslow, principalmente focada na questão de necessidades de produtos e serviços, necessidades do consumidor, certo? Ela também entra uma outra pirâmide, que é essa pirâmide daqui, tá? Que é a pirâmide de valores, tá? Os elementos de valores focados em produtos e serviços. Então, a gente pode dizer assim que todo produto e serviço, eles têm esses valores, tá certo? E aí, ele também foca no que a gente chama aqui, deixa eu ver aqui,
e a gente foca em funções, tá? E é basicamente uma matriz, digamos assim, dessa maneira daqui. É isso que a gente vai ver na próxima aula, tá? E essa próxima aula, a gente vai concatenar todas essas disciplinas para dar saída no produto serviço que a gente vai colocar, tá? Então, a gente tem esse triângulo aqui também, que a saída é o propósito, o que os clientes querem, qual é o seu propósito que vai refletir nos seus clientes, o desempenho, que é o que você faz, então, suas funções, e a promessa que você vai fazer, que são os valores, tá? Então, a gente vai concatenar esses três aqui para dar a saída para um produto serviço inovador. Perfeito, professor. Eu acho que o grande objetivo desse nosso módulo é justamente para que você, servidor, consiga aplicar isso no seu dia a dia, faça da sua administração, fale com o seu secretário direto, ou com o seu líder de setor, ou você mesmo convoque a sua equipe e comece a propor ações de inovação, né? Mas não inove só porque é legal, tá em voga, é cool, inove com propósito, como o professor mesmo diz, entenda o que pode ser melhorado de maneira inovadora dentro do seu setor e dentro da sua unidade, dentro da sua cidade. Mas isso acontece realmente se você tiver, porque às vezes você tem lá um colaborador, um servidor que está louco para participar, mas tem a sua criatividade, às vezes, suprimida com o seu dia a dia e acaba não conseguindo aflorar isso. Então, convoque equipe, faça um chamamento, você vai ver como vai ter gente ali de extrema qualidade querendo ajudar a vocês a melhorarem o setor público, porque além de ser servidor, ele também é contribuinte, então ele tem essa experiência no dia a dia. Exatamente. Exatamente. E uma coisa muito interessante que é o seguinte, a ferramenta que eu vou passar para vocês, ela é simples, mas não é simplória, tá? Essa simplicidade advém de uma complexidade que vem atrás dela, suportando ela, tá certo? É a mesma forma de que, por exemplo, assim, a gente vê um iPhone, por exemplo. É só a tela e os ícones, e você fala assim, nossa, que simples, né? Que legal. Mas a complexidade está toda por trás, tá certo? Então, assim, essa ferramenta é exatamente isso. Ela é simples, ela usa post-its, né? Nesse caso, a gente vai usar post-its virtuais, mas ela direciona uma complexidade gigante que está por trás, tá certo? Então, eu faço o convite para vocês. Se vocês participarem, vocês serão capazes de fazer isso. Tá ouvindo, professor? Acho que agora tá. Só um pouquinho. Tô trocando o fone. Perfeito. A gente consegue te ouvir. Só um pouquinho. Aí. Voltou? Voltou. Uhum. Aí, voltou. Aquele negócio, né? Lembre-se da pirâmide de Maslow, né? Ajustada A bateria. Pirâmide 2.0, né? A bateria, né? Então, a gente tem assim, ó, bateria, né? Então, ó, e a bateria vem antes do Wi-Fi. O Wi-Fi a gente tem, então, bateria, né? Então, meu outro fone acabou a bateria. Professor, perfeito. Acho que nesse webinar realmente a gente tem esse tom um pouco mais distraído de trazer um tema de maneira mais próxima aos nossos alunos. Então, acho que é um momento muito importante. Eu quero desde já agradecer mais uma vez o professor e convidar vocês que estão nos acompanhando para o dia 12, nosso workshop de encerramento não só do módulo, como também do programa, um programa que está em andamento desde fevereiro. Fiquem atentos aos e-mails de vocês. No final do dia de hoje, mais tardar amanhã de manhã, vocês já receberão esse convite para participar de forma prática
dessa ferramenta que o professor vai gentilmente disponibilizar para a gente. E assim eu conto, a gente traçou uma meta aqui, né, professor, que a gente tenha pelo menos 10 servidores participando com a gente de maneira prática no dia 12. Eu sei que vai ser de grande valia para vocês. Então, dê uma analisada com carinho no nosso e-mail. Quem puder participar, a gente agradece de coração, beleza? E só para avisar vocês, o conteúdo online já está disponível. Quem puder, já realiza a avaliação do módulo para não deixar para a última hora. E quem participou do módulo 4, o certificado já foi disponibilizado. O certificado de licitações e contratos sairá ainda no início da próxima semana. Combinado? Professor, um excelente restinho de semana para nós. Eu tenho só assim, eu não sei se a gente ainda tem tempo. Pode tocar, professor. Pode sim. Não, eu queria dizer assim, se alguém tem alguma dúvida, pergunta, anseio, angústia agora sobre o que a gente falou. E segundo, assim, eu reforço que se vocês puderem estar comigo utilizando a ferramenta interativa, online, vai ser uma atividade síncrona, tem que estar lá junto, né? O que a gente ouve muito hoje em dia é o tal do mindfulness, né? Então, o que é o mindfulness? É estar presente, é estar no momento, né? Então, nosso próximo encontro, que são 3 horas, então, é estar focado junto comigo durante 3 horas para a gente pegar e desenvolver, né, o entendimento, tanto o entendimento da ferramenta, quanto será um desafio para mim também. Então, eu vou pedir uma coisa para vocês. Vocês que participaram aqui agora, vocês estão tendo em primeira mão. Que tipo de desafio seria interessante para a gente desenvolver? Tá certo? E mande lá pro JC, tá? Por quê? Eu vou mandem o quanto antes melhor, porque o que acontece? Eu vou desenvolver como que seria, né? Desenvolver esse desafio focado nas necessidades de vocês. Então, eu estou fazendo a minha lição de casas. Eu preciso co-criar com vocês a próxima aula, que pega o desafio que vocês têm e a gente vai passar pelos 4 pontos do duplo diamante, certo? Utilizando aquela ferramenta para auxiliar a gente a chegar no final, pelo menos com um direcionamento legal. A oportunidade é quase como uma consultoria grátis, pessoal. Uma mentoria aí do professor Yuri. Exatamente, né? Exatamente. Nesse formulário que vocês vão receber, vai ter um espaço onde vocês vão colocar a proposta, o que vocês gostariam que fosse resolvido, um problema, uma dor de vocês, uma angústia, como o professor disse, para que a gente possa resolver de maneira prática na nossa aula do dia 12. Isso. E aí, se vocês tiverem assim bem colocado assim, praticar o TBC. O que é o TBC, né? Tirar a bunda da cadeira. Vocês vão pegar esse desafio, né, que vocês vão propor e vão me colocar me contar um pouco mais do que é esse desafio, por que acontece isso, quem que são as pessoas envolvidas e tal, para eu também ter um pouco de informação do que trabalhar, tá certo? Então, vocês têm que fazer esse TBC para que vocês... E lembre-se, a gente está projetando para os outros, tá? Não é para vocês, é para os outros. Então, a gente precisa dos outros. A informação dos outros, tá certo? Emerson, você levantou a mão. Vamos lá. Primeiramente, bom dia. Agora estou sozinho na sala, fico mais tranquilo para falar. Primeiro, agradecer ao professor Yuri, ao Poli Civitas também por essa liberação. É um campo ainda desconhecido para mim, né? Eu estou me infiltrando porque a nossa sala é uma contenção de problemas dentro da prefeitura. Então, nós somos nós fazemos as resoluções, nós resolvemos os problemas da prefeitura. São os resolvedores de problemas. Isso, os resolvedores. Me fugiu a palavra um pouco. Que bom. Então, o que acontece? A situação nossa é bem complicada porque a gente se mete em assuntos que às vezes a gente nem tem. Eu tenho 3 formações. Eu sou formado, a primeira formação minha é informática, a segunda é marketing com rede social e agora a última foi gestor público. Então, o que acontece? Eu estou vendo as dificuldades agora
em loco nas mudanças de gestão. Então, os pepinos que vêm vindo da gestão passada, o não andar direito, e eu agradeço, realmente, eu estou ainda meio perdido, mas podem ter certeza que eu vou estar junto de vocês mesmo. Eu achei muito interessante, Yuri, essa explanação tua, entendeu? E eu acho que vai ser de grande ajuda, não somente a prefeitura onde eu trabalho, mas as outras prefeituras também que eu ajudo em consultoria e muitas outras coisas também, por essa parte de empatia, que eu sempre falo. Essa palavra chamada empatia resolve-se muitos problemas. É eu me colocar no lugar do outro. Obrigado, viu, de coração. Nada. E uma coisa que a gente precisa entender, não é entender, é uma coisa que a gente precisa, nesse contexto mundial hoje, empatia não é instagramável. Empatia não é Instagram, né? Empatia é você ir lá e perguntar para as pessoas o que ela está passando e assim, e perguntar também o que eu posso fazer, porque às vezes a solução está com a própria pessoa, mas ela não tem a capacidade de enxergar, não tem a capacidade de montar isso daí, né? Então, para você ter uma ideia, só vou contar um caso rapidamente. Tem um restaurante aqui em Curitiba que eles estavam como é que se diz? Soft opening, né? Que eles chamam, né? Que quando está começando, está treinando a equipe, etc. E eu calhei de estar nesses dias ali, né? E aí fizemos o pedido, etc. E eu comecei a prestar. Como o gerente já me falou de cara que estava em soft opening, muda o nosso modelo mental. Então significa, opa, ele já está me preparando porque pode ter atraso, pode ter isso. Então, olha só, ele já me preparou para isso. Então, eu já fiquei, não, beleza, tranquilo, estou com tempo. Mas eu fiquei observando toda a movimentação, isso me deu gatilho de como que está acontecendo. E eu percebi, por exemplo, que os garçons lá, eles não se olhavam. Eles olhavam para baixo, eles não se olhavam, eles não tinham contato visual para entender o salão. E quando chegava perto do balcão, eu calhei de estar perto da onde o balcão de saída, eles não prestavam muita atenção no que tinha um problema de comunicação. Veio meu pedido, etc. E depois eu chamei o gerente, falei assim, olha, como você está em soft opening, olha só o que está acontecendo. Primeiro, assim, obrigado por você ter me falado isso, mas eu fiquei prestando atenção na sua equipe. E a sua equipe não olha para cima. A sua equipe tem que olhar nos olhos dos, eles têm que estar aqui. Eles estão preocupados com alguma coisa e não estão de corpo e alma aqui. Então, fala para eles assim, isso vai resolver 90% dos seus problemas. E a outra é ali no balcão, de ter alguma coisa, alguma escrita mais clara. Eles ficam lá se debatendo que mesa que tá, qual é o pedido e tudo mais. Então, essas duas coisas. Eu voltei lá, uma coisa de uma semana depois do soft opening, o gerente me reconheceu e falou assim, cara, obrigado por você ter colocado, você percebeu alguma coisa? E aí eu falei assim, percebi, seus garçons estão olhando um para o outro. Eu falei assim, porque eu dei uma chamada neles, porque eles estavam preocupados e tudo mais, não estavam olhando no salão. Então, assim, essa simples mudança de atitude mudou 100% o atendimento deles. E é isso que a gente precisa ter, esse olhar e esse entendimento das coisas. Exato, e dentro da administração pública tem essa cultura de apagar incêndio mesmo. Mas acho que muita coisa se dá pelo fato de a gente não ter um planejamento prévio ou uma metodologia específica para aplicar projetos, enfim. Então, a gente vive correndo atrás da bala, vive apagando incêndio. Mas Jean, sabe o que é? Isso daí é uma coisa que já vem, é um legado que se vem que apagar incêndio é ser produtivo. Apagar incêndio significa que eu estou trabalhando. É a E na glamorização realidade, tô na correria, né? isso, exatamente. Então, o que acontece? A gente tem que fazer ao contrário. O que a gente tem que fazer? A gente precisa não apagar incêndio e deixar a máquina rodando certinho para projetar o futuro. O que a gente pode melhorar? Enquanto a gente, lembre-se aqui da pirâmide, enquanto a gente está apagando incêndio, a gente fica na base da pirâmide. A gente não sai da base da pirâmide, a gente fica rodando. Quando a gente está a coisa funcionando,
a gente consegue projetar melhorias para o futuro. Então, a gente precisa parar com essa glamorização de estou ocupado, eu tenho que ocupar as minhas 8 horas, né? Você pode ocupar as suas 8 horas, mas pode ocupar de uma maneira assim, de pensar em melhorias para o futuro e não de apagar incêndio. É um desperdício gigante de energia apagar incêndio, porque é que nem bombeiro, é bombeiro, gente. Por que se faz um monte de coisa para prevenção de incêndio? Porque se o incêndio ocorre, é muito mais trabalhoso e tem um prejuízo muito maior. Agora, se tem a prevenção, você tem a manutenção, aí você pode pensar em expandir, você pode pensar em melhorar, você pode deixar em colocar flores e deixar a coisa mais legal, digamos assim, entende? Então, precisamos tirar a mentalidade de para ser produtivo significa estar ocupado 100% do tempo. Ser produtivo é você estar com tudo azeitado e você conseguir pensar no próximo passo. Simples assim. Perfeito. Perfeito. Professor, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Hermes, pela interação aqui conosco, a todos que também Obrigado, estão Emerson. nos ouvindo. A gente já agradece desde já o fato de já estar aqui em horário de expediente. Obrigado de coração. E a gente se encontra, então, no dia 12. Fique atento aos e-mails e ao conteúdo online que vocês têm acesso. Perfeito? Um bom resto de semana a todos vocês. Beleza. Um forte abraço. Até mais. Forte abraço. Tchau, tchau. Até mais. Um grande abraço. Obrigado pela explanação. Parabéns. Obrigado. Obrigado, Hermes. Obrigado. Valeu.